Então, voltando ao exemplo na nossa primeira aula, né, no qual eu tenho a transmissão do nosso de um sinal de amplitude A, né, por meio de um canal de um ruído que tem um ruído adicionado, esse ruído tem distribuição gaussiana. E antes eu realizava uma medição só e a partir dessa medição, né, aplicava o detector nosso por meio de uma comparação com o limiar. Como eu posso obter um bom detector, né, para que seja possível melhorar minha probabilidade de detecção? Bom, então, revisando a hipótese nula nossa e na condição de eu não estou enviando meu sinal, então só tem um ruído que vai ser dado, nosso valor medido é igual ao ruído, né? Que tem uma distribuição, nosso ruído gaussiano com média zero e desvio padrão unitário. E a nossa hipótese alternativa, na condição que eu estou enviando meu sinal, é dado pela amplitude mais o nosso ruído. Considerando o nosso exemplo da nossa primeira aula, no qual eu tenho um sistema meu de transmissão e eu estou transmitindo um sinal DC e o nosso ruído é um ruído aditivo gaussiano. Então, para essa condição específica, um bom detector é baseado na média aritmética das minhas medidas, que pode ser obtido por meio da equação chamada transformação T do x das nossas medidas, né? Que agora é mais que uma, vou colocar como vetor, traço para indicar como vetor, mais que uma medida. Então, a média aritmética das nossas medidas. E no caso, vou considerar n medidas. Então, um bom detector para esse caso específico, né, do nosso exemplo seria realizar diversas medidas e a seguir aplicar a média aritmética dessas minhas medidas. Esse detector pode ser derivado pela abordagem que eu mostrei no slide passado, abordagem 1, pela razão da probabilidade da hipótese alternativa pela hipótese nula. O livro do Kay exemplifica como ele tem esse detector, está no capítulo 4, e esse detector pode ser derivado também pelo detector que ele chama como detector de correlação, que no caso específico a função de correlação nossa é um valor constante, com amplitude igual a A. Esse detector também pode ser obtido se você olhar na teoria de estimação, quando eu quero um bom estimador para amplitude de A. Então vou escrever aqui, estimador da amplitude. Como entre a hipótese nula e a hipótese alternativa, o que varia é a amplitude, né? Uma que posso entender amplitude igual a zero e outra amplitude diferente de zero. Se eu aplicar um bom estimador, né, pode ser dado pela expressão matemática para a estimação da nossa amplitude. Essa derivação pode ser encontrada no livro do Kay de estimação. Bom, eu não vou ficar entrando, não vou entrar em detalhes de como essas duas alternativas, como o autor, por meio dessas duas abordagens, chegou nesse detector de média aritmética. Mas outra interpretação, outra abordagem que pode dar o sentido por que esse detector é tão poderoso é olharmos para a lei dos grandes números. Relembrando, o que essa lei dos grandes números representa para nós? Ela menciona que se eu realizar a média aritmética de diversas amostras, chamar aqui o somatório das minhas amostras, o resultado dessa média aritmética ela vai convergir. É claro que na medida que eu começar a aumentar o meu número de amostras, então eu vou chamar aqui de n convergindo para o infinito, para indicar quanto maior o número de amostras, maior vai ser essa, digamos, essa conversão, vai convergir para a esperança aritmética, para a esperança estatística, quer dizer,
da variável aleatória x, que é a variável que eu estou medindo, né? Então, na hipótese nula, nós sabemos que a média, a esperança da distribuição do nosso ruído tende a zero. Então, se eu realizar a operação da média aritmética, eu sei que na hipótese nula, o valor da nossa média vai tender para um valor, que chama aqui da nossa transformação, vai tender para o valor igual a zero. E para a nossa hipótese alternativa, né, a média aritmética, podemos observar aqui, né, que nossa hipótese alternativa é um valor constante mais uma variável aleatória que tem uma média igual a zero. Então essa minha operação pode ser obtida, a média para a hipótese alternativa seria a esperança da nossa amplitude mais a esperança do nosso ruído, no qual a esperança do nosso ruído tende a zero e a esperança de uma variável constante tende a ela mesma, ou seja, vai ser o A. Então, a nossa transformação matemática, ao realizar a nossa operação de média na condição da hipótese alternativa, vai tender ao valor de A. É claro que essa convergência sempre é quando tende mais próximo a esses valores, quando eu aumento o meu valor de amostras. Então, a lei dos grandes números, ela é uma ferramenta muito boa para nós entendermos a questão do nosso detector. Bom, na hipótese nula, pela lei dos grandes números, a média aritmética das nossas amostras vai convergir para o valor igual a zero, né? E na hipótese alternativa, a média aritmética das nossas amostras vai convergir para o valor no qual eu estou enviando, que é o nosso valor, a amplitude do sinal enviado, que é igual a A. Assim, a média aritmética são dois valores, para as duas hipóteses, são dois valores distintos. Assim, portanto, eu consigo separar a condição do não envio do meu sinal para a condição de envio do nosso sinal. Então, o nosso detector proposto, né, ficaria da seguinte forma: eu tenho meus sinais coletados, agora eu tenho mais do que um sinal, né, que eu vou considerar até a amostra xn1, ou seja, eu tenho agora n amostras, né, coletei n amostras, então essas amostras eu vou realizar minha média aritmética dada a nossa média aritmética e a partir dessa média aritmética, o resultado dessa média, que vai ser um valor único, né, que é o resultado da média, eu vou aplicar o nosso limiar. Considerando esse valor maior que o limiar, eu vou considerar a resposta presente inferior ao limiar como ausente. Então, como a primeira parte do nosso problema agora é obter esse limiar, como nós vamos obter esse limiar, né? Bom, a primeira forma de obter esse limiar eu posso obter por meio da própria estatística da PDF em cima da nossa média dos nossos sinais coletados, né? Supondo que o nosso sinal tem distribuição gaussiana. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, considerando que as nossas amostras aqui, ó, na hipótese nula, eu tenho xn, no qual tem uma distribuição gaussiana com média igual a zero, um desvio padrão sigma, beleza? Então, agora eu tenho um novo detector. Essa saída do detector eu vou chamar como D aqui. Então eu tenho essa operação matemática no qual eu estou somando agora variáveis
vai realizando a média, quer dizer, de variáveis com distribuição gaussiana. Bom, vou ter que fazer algumas simplificações que eu não ensinei para vocês, mas vou só mostrar, vou chegar no valor teórico. Então, o primeiro ponto é assim, quando eu tenho um somatório de variáveis gaussianas e essas variáveis gaussianas são independentes, que é a minha suposição que são independentes, eu sei que isso vai resultar em uma distribuição gaussiana também. Onde a média dessa minha distribuição, ou a média de D, é dado pela média dessa operação. Então é 1 sobre N dividido, somatório da minha média de cada um dos X aí. Como eu sei que a média de cada uma das minhas amostras tem um valor igual a zero, então a média do resultado do meu detector vai ser igual a zero. Agora, pelo fato delas são variáveis independentes e gaussiana, o desvio padrão, isso é importante, só serve para essa condição, né? Ser gaussiana independente, o desvio padrão dessa nova variável D, ela é dada pelo 1 sobre N ao quadrado, que é um fator multiplicativo, aí quando passa para a variância eu multiplico ao quadrado, vezes o somatório da variância de cada uma dessas variáveis, no qual que eu já sei que eu já supus que seja sigma ao quadrado. Então, ao realizar essa minha média aqui, eu vou dar 1 sobre N ao quadrado, vezes somatório de um mesmo elemento, então vai ser N vezes o sigma ao quadrado, e isso vai resultar em sigma ao quadrado dividido por N. Então, eu tenho então eu posso considerar que para a condição da hipótese nula, no caso específico aqui, eu vou resultar uma distribuição lá, o nosso detector vai ter uma distribuição normal com média zero, e agora nossa variância, né, vai ser sigma ao quadrado dividido por N, que isso corresponde a um desvio padrão, um desvio padrão sigma raiz de N, porque a variância é a raiz quadrada do desvio padrão. Bom, isso aqui foi só para mostrar o valor teórico aqui, você não se assuste que o objetivo do nosso curso é obter isso por meio de métodos computacionais. Esse método é um pouquinho, essa derivação não é das mais difíceis, existem derivações muito mais difíceis que essa daqui, mas eu quis mostrar essa porque a seguir eu vou mostrar a dedução usando o método computacional, né? E nós vamos comparar com o teórico, né? E é óbvio que no nosso curso, ao longo do curso, né, os próximos detectores vão sempre usar um método por meio de simulação de Monte Carlos, que é mais intuitivo, digamos. Uma vez obtido a distribuição para a nossa hipótese nula, o valor do nosso limiar pode ser obtido pegando a CDF, o valor da CDF, na verdade o inverso da CDF para a hipótese nula, para o valor de 1 menos o nosso nível de significância alfa. Outra alternativa de se obter o valor limiar, né, é por meio da simulação de Monte Carlos. Então, pelo método de simulação, pela simulação de Monte Carlos, vou usar o mesmo método de sempre, ou seja, eu vou simular o experimento diversas vezes, ou seja, vou fazer um for aqui, ou seja, vou simular o experimento. Em cada uma dessas simulações do nosso experimento agora, em função do número de N, né, eu vou gerar, no caso específico, vou gerar N valores aleatórios, né, e a partir desses N valores, eu vou calcular o valor da minha média, ou seja, vou aplicar meu detector. Isso aqui, ó, aplicar o detector. Então, uma vez aplicado o detector, vou armazenar o valor dele lá, por exemplo, vou chamar aqui como um valor como D, aqui, ó, D, e aqui que eu vou colocar N o número do experimento. E eu vou finalizar o experimento.
Ou seja, realizei várias vezes a mesma metodologia, ou seja, seria eu gero N valores, aplico meu detector e eu calculo, eu armazeno o valor da minha média. E a partir desse meu valor, desse meu vetor de vários experimentos, né, eu vou calcular meu limiar. Que o limiar, pelo método tradicional, né, eu vou calcular pelo quantile, o quantile de D, né, 1 menos o nosso alfa, que é o nosso nível de significância. Nota que agora o nosso limiar não é mais obtido em cima do valor daqueles valores gerados aleatoriamente da nossa amostra. Não, o nosso detector, como o nosso detector aplicado a comparação em cima do resultado da média, então eu tenho que aplicar também o quantile em cima dos resultados da nossa média, que é a questão do nosso experimento. Então, para exemplificar, né, a obtenção, para esse caso, nosso valor crítico, eu já fiz a funçãozinha, que eu começo pagando tudo que eu tenho. Em seguida, eu vou colocar a variável na quantidade de número de experimentos. Então, eu vou realizar aqui 100.000 experimentos. Considerei a energia do meu ruído, que é o desvio padrão, que eu suponho lá, que seria o valor igual ao unitário. Nível de significância, o alfa, e qual o número de amostras do meu detector, né? Vocês observem que esse número de amostras é um parâmetro livre, que eu posso variar, eu posso colocar de 1 até o infinito número de amostras. É óbvio que na prática, quanto maior o número de amostras, maior tempo, né? Porque cada amostra tem um certo intervalo, tem um certo tempo para registrar ela. Então, se eu começar a aumentar o número de amostras, eu vou gastar muito tempo para coletar minhas amostras. Aí vai depender da sua aplicação. Então, no caso aqui do exemplo, eu coloquei 100 amostras, por exemplo. Então, eu vou gerar os nossos sinais aqui na hipótese nula, no qual esse sinal tem uma energia, que eu considerei como 1, multiplico uma variável aleatória com distribuição gaussiana. Essa variável aqui eu já gerei com o formato de uma matriz, no qual essa matriz aqui é uma matriz N pela quantidade de runs. Então deixa eu rodar aqui para nós ver aqui, ó. Opa, desculpa. Então tem a variável, faltou aqui. Tem a variável x0 aqui, ó. Podemos observar que ela é uma matriz de dimensão 10 e por 100.000 amostras, ou seja, cada uma daqui, ó, cada uma das minhas colunas indica o resultado de um experimento. Por exemplo, daqui, ó, seria as 10 amostras coletadas do primeiro experimento, as 10 amostras coletadas do segundo experimento, as 10 amostras coletadas no terceiro experimento, as 10 amostras coletadas do quarto experimento. Beleza? Então, eu já coloquei aqui direto o nosso D lá, eu poderia considerar o D como a média. A média aqui, vou colocar o D, seria, ó, a média. Esse parâmetro 1 para indicar que eu estou aplicando a média para cada uma das colunas, né? Então eu vou aplicar a média. Então resultou D, que são resultados de 100.000 experimentos, que seria a média, cada um desses experimentos seria uma média de 10 variáveis aleatórias com distribuição gaussiana. Então, apliquei e agora eu vou calcular o nosso valor limiar, né? Que eu pego o quantile para essa variável D, que eu estou olhando em cima agora da média. Então tá aqui, ó. Então eu achei nosso valor do limiar. Então, para calcular aquele valor teórico meu, calculado matematicamente, eu coloquei a normal inversa, 1 menos o alfa, média 0, e aqui no meu novo desvio padrão, que é o desvio padrão agora da média, não é mais da amostra, porque eu estou olhando a média das minhas amostras, que tem esse novo desvio padrão. Vou também rodar, então tá aqui, ó. Calculado aqui, ó, podemos observar que eu rodei uma vez, pela minha quantidade de amostras, já tem um erro aí na terceira casa decimal, só aumentar o número de amostras, número de experimentos, quer dizer, né, esse erro tende a diminuir. Ó, já está diminuindo o nosso erro na medida que aumenta o número de amostras, que vai convergir para o valor teórico, né, o nosso. Como eu disse, essa parte teórica aqui é mais para comparação, né?
no futuro eu não vou entrar em muitos cálculos para derivar isso, já vou utilizar direto a simulação de Monte Carlo para obter o valor crítico. E por fim, já ia me esquecendo, importante ressaltar agora, né, que uma das variáveis do nosso valor crítico, além do nível de significância, é o número de amostras que eu utilizo na minha média aritmética. Ou seja, para diferentes amostras, ou diferentes números de amostras, eu vou ter diferentes valores críticos. Então, o valor crítico também está em função do meu número de amostras que eu utilizo na média aritmética. Então, eu vou plotar um gráfico aqui que eu considerei o nível de significância ainda de 5% e eu variei o meu número de amostras utilizadas na minha média aritmética, variando de 1 a 30, e vão plotar o valor crítico em função do número de amostras. O gráfico mostra o valor crítico obtido em função do nosso N. É importante notar que para cada diferente N eu tenho um diferente valor crítico.